Dá até um silêncio assim, uma coisa. Se tu botar ele lá no canto, vem um ventinho só assim. Tu não quer fechar a janela? Por isso que tá mais jeito. Por causa da zoada. Esse homem daí de cima, ele é alugado. É chato, insuportável. Vai, pode falar mais. Olá, boa tarde, não é boa tarde. Pode ser qualquer horário. Ai, começou. Olá, bem-vindo de volta ao canal. Ai, morri. Eu tenho que aprender um começo, uma vinheta. It's not a game, it's a rich thing. Olá, bem-vindo de volta ao canal. E eu sei que você gostou tanto dos outros vídeos que já deu o seu like aqui e com certeza já deve ser inscrito, né? Então vem comigo e vamos pro próximo assunto. Na última aula nós trabalhamos sobre o quinhentismo, não foi? E hoje eu irei explicar para vocês o trovadorismo. Legal! Porém, calma lá, trovadorismo vai ser em Portugal. Lembram que eu falei para vocês que no quinhentismo o Brasil foi descoberto pelos portugueses e eles chegaram aqui para nos colonizarmos? É? Pois é, e hoje eu vou explicar para vocês como era um pouquinho antes, lá no século XII, a partir do século XII, em Portugal, como Portugal virou colônia, um pouquinho do contexto histórico, para podermos entender um pouco do que aconteceu em Portugal, para assim darmos continuidade para a literatura aqui no Brasil, tá bom? Porque vai ter muita influência de Portugal aqui no Brasil, então eu não tenho como dissociar. Então essa aula vai ser dividida em dois módulos. Primeiro eu vou falar com vocês aqui do contexto histórico e depois eu vou retomar para falarmos um pouco da escrita, nesse período, dentro desse período literário, falar para vocês um pouco da escrita, um pouquinho de comparações, porque na era trovadoresca, ali no trovadorismo, foi um período musical, então vai ter muita coisa legal para vocês no próximo vídeo, tá? Então vamos começar aqui com o contexto histórico, tá? Vem comigo. Por que é importante saber da história? Desculpa aí. O que Desculpa aí. Quer cagar? Eu falei algo. Eu pensei que tu tava me chamando. Pra quem fala do meu editor, é ele que me atrapalha, tá? Não tem pena do meu editor, não. Por que sabendo o contexto histórico? Porque no contexto histórico, como eu já expliquei nos vídeos anteriores, a história e a literatura elas são eternamente interligadas, porque é um reflexo de um no outro. Então, para começar lá no período da Idade Média, período medieval, do século XII ao século XIV, eu falo do século XII ao século XIV aproximadamente, porque como eu já expliquei, os períodos eles são divididos por séculos, essas datas, mas somente para servir de uma ordem cronológica, não que encerrou corretamente em tal ano, na data X e assim se fechou, não. Essa data é para se aproximar do fim daquele período, não que seja exatamente essa data, certo? Para servir mais de uma ordem cronológica. E a origem de Portugal como um país independente. Então, pensem como naquele período que Portugal estava vivendo para buscar sua independência, como se fosse aqui em 2020. Como assim aqui em 2020? Porque era tanto acontecimento nesse período que parece 2020, que começou com uma guerra, logo em depois veio com doenças, pandemia, e descobre invasão de gafanhoto, invasão de abelha, invasão de mosquito, invasão de formiga. Porra, tudo isso? Era assim que estava vivendo naquele período. Com as pandemias, com as doenças, com as descobertas científicas, porque apesar de tanto tumulto, de tantas coisas que vêm ocorrendo aqui no século XXI, naquele período no século XII, também era um período de descobertas científicas, certo? Então era um contexto muito grande, e vocês devem acompanhar a professora Sara, porque ela, ó, dá umas explicações maravilhosas que vão tirar suas dúvidas em relação aos contextos históricos, tá bom? E aqui eu vou dar só um resumo básico, porque realmente eu não tenho como dissociar. Falar de do trovadorismo sem falar do contexto histórico, tá bom? Então vamos lá. Respira, porra, calma. Alguém tem um ar-condicionado pra me vender? Eu! Tem a conquista da Península Ibérica, tem também o galego-português, que foi a primeira escrita em Portugal. Então eu tenho vários acontecimentos rolando naquela época, e com isso tudo vai ter influência. Eu tenho um fator super importante também que ocorre, que é o teocentrismo, que eu tenho Deus no centro de tudo, que é a igreja.
a Igreja Católica ela tinha uma grande influência nesse período. E com essa influência, eu tenho também a igreja numa pirâmide. Vamos fazer um triângulo aqui. Não. E nesse triângulo eu formo essa pirâmide. Eu tenho nele lá embaixo a classe trabalhadora, que nós chamamos de servos, que são os agricultores, as pessoas que trabalham manualmente. Tenho também um pouquinho mais acima, numa outra barrinha, eu tenho o baixo clero, eu tenho a baixa nobreza. Um pouquinho mais acima deles, eu tenho quem? O alto clero e a alta nobreza, que são as pessoas ricas que possuem grande quantidade de terra, até porque riqueza naquela época, e até hoje também, é denominada por quantidade de terra que você tinha. Antes era muito mais. Quem tinha uma grande quantidade de terra tinha um poder aquisitivo maior e logo poderia também mandar e desmandar. E o clero, como eu já expliquei, que é a igreja, ela tinha um poder muito grande. A igreja católica, até hoje é possuidora de muita riqueza, né? Só que antes ela demandava muito mais poder. Então ela era influência. A igreja ficava abaixo apenas de quem? Do rei, da monarquia. Porém, a partir de um certo período, os reis começaram a pedir a aprovação da igreja. Então dá para perceber um pouquinho como a igreja teve uma grande influência. Então se o rei, que era a monarquia, que estava lá no topo, que tinha todo aquele poder, começou a pedir a bênção da igreja, a autorização do papado, do alto nível do clero, então significava que a igreja tinha um poder muito grande sobre também a monarquia. Então nós temos essa pirâmide aqui que divide esse período. Tem também as cruzadas em nome de Deus, que foram várias cruzadas e não foram cruzadas segurando uma velinha, rezando em nome de Deus. Não, foram cruzadas violentas, foram cruzadas de guerrilha para conquistar territórios e assim demandar ainda mais em nome de Deus, certo? E também temos nesse período o feudalismo, que é o que rege todo esse período em que ocorre para chegarmos do trovadorismo. Então deu para perceber que tem muita coisa envolvendo o trovadorismo, é um acontecimento aqui, outro ali, por isso que eu disse que ele parece muito com 2020, que foram tantos acontecimentos que a gente pensa que já foram 2 anos em um. E para esse vídeo não ficar muito extenso, porque a história em si, ela tem muito conteúdo, e eu indico vocês irem dar uma olhada nos vídeos de Sara, porque vai ajudar muito. E Sara é uma excelente professora de história e vai esclarecer muita coisa. E no próximo vídeo a gente já vai começar na parte da escrita literária. Como é que será que começou essas escritas literárias em Portugal? O que é que influenciou essas escritas? Então aguardo vocês no próximo vídeo falando um pouco sobre a escrita literária. E já deixe seu like aqui, se inscreva. Se você não é inscrito, não acredito nisso, se inscreva aqui e qualquer coisa vai lá no Instagram e dá um feedback. Aguardo!